Será que o submersível realmente implodiu? E afinal de contas, o que é implosão? Nós já vamos falar sobre isso, mas antes eu só gostaria de recapitular alguns acontecimentos. Terça-feira, dia 20, ruídos subaquáticos foram identificados. Já no dia 22, um robô encontrou destroços nas proximidades aonde estaria o Titanic. Horas depois, a empresa responsável pelo submarino informou que todos haviam morrido. Segundo a guarda costeira, a embarcação implodiu. Nós já vamos falar sobre a implosão, inclusive tem muitas imagens interessantes sobre esse assunto, mas antes nós vamos ver também algumas falas do Luciano Huck, que pegou aí um pouco pesado com as vítimas. Nós vamos falar também sobre a morte de 220 refugiados, que apesar de também ser dramática, mas não repercutiu tanto quanto o caso do submersível, mas enfim, vamos ver aí o que diz o Luciano Huck sobre esse caso. Hoje eu tava amarradão na história do submarino, passei o dia inteiro. Então, vamos falar disso. Porra. Ontem eu e Igão de madrugada assim, a gente tentando entender. Imagina, como é que o idiota cara, paga 250 mil dólares pra entrar naquela lata de sardinha, cara? Eu não entendi, cara. E com um joystick do PlayStation, isso, nem é do PlayStation, é do Polystation. Mas passou lá. E é meio mórbido, porque, beleza, o cara vai pro espaço. Eu entendo. Tá? O cara vai pro espaço. Pelo menos eu vou ver o planeta. Não é isso, tem uma mega tecnologia, né? O cara vai decolar um foguete. Não tinha autorização de órgão nenhum, né? A parada vai pro espaço, o cara tem que pousar de volta. Bilhões de dólares investidos pra você fazer uma espaçonave que possa levar o cara ao espaço. Tecnologia que você vai usar em outras coisas. A tecnologia espacial foi o que, desenvolveu um monte de coisa que a gente usa hoje em dia. Começou ali, né? Do carbono, de um monte de coisa. Tudo certo, eu entendo. Por isso custa caro. O cara entrar num negócio redondo, tamanho de um bote inflável. Uma cápsula, né? Tipo, você vai sentado, manja aqueles pisos de academia, isso, meio sarapa, tatame meio... ali. Nem tatame, aqueles de bolinha de preta, de borracha. Isso. Tem nem cadeira pra você sentar. Eles estavam de bermudinha de pijaminha, sentadinho eles assim, de joelho. De coca, assim? Isso, assim, mano. Aí você desce meio com um joystick. Só pode abrir pelo lado de fora. Você não acende com uma janelinha que... Mas você viu que a galera tava falando que... Desculpa, só... Pra ver um navio que morreu 1.600 pessoas. Que ele nem era vivo ainda. Tem pessoa que nem era vivo quando... Mas 1912. Você vai chegar lá, você vai ver um monte de ferro enferrujado. Não tem como aquela energia ser boa, cara. Não tem, mano. Não tem como. Você vai ver o Titanic lá embaixo que morreu um monte de gente? Pra quê? Ver o filme, cara. Então... Deixa aí pra mim nos comentários o que você achou sobre as falas do Luciano Huck. Antes de ir para o assunto principal, eu gostaria de falar sobre esse assunto porque eu acho que vale muito a pena. Imigrantes fugindo do Talibã fazem uma travessia pelo mar de uma maneira desumana e às vezes não tem tanta repercussão quanto o caso do submersível, que é o caso de pessoas milionárias que embarcaram em uma expedição perigosa sem precisar, enquanto, por outro lado, imigrantes fugindo do Talibã que recorrem a essas embarcações extremamente perigosas, só que a diferença é que eles não têm opção. E só esse ano já passam de 220 mortos. Mas enfim, agora vamos finalmente para a implosão que aconteceu no submersível. A implosão é quando um objeto colapsa sobre si mesmo devido à pressão. O processo pode ser explicado como uma espécie de explosão interna. Para objetos como o submarino que navegam no fundo do mar, isso pode ser um problema real, porque a pressão é uma força que exerce extremo peso sobre um elemento. Quanto mais fundo um objeto descer no mar, mais pressão da água ele sofre. Por exemplo, um dos brindes oferecidos pela empresa que fazia o passeio aos destroços do Titanic era um copo de isopor que era submetido à pressão do lado de fora durante a viagem. Cerca de 90 MPa, que representa um número de 390 vezes maior aquele que somos submetidos na superfície. Fora da cabine pressurizada de um submarino, um ser humano não teria nenhuma chance de sobreviver nessas condições. Eu vou ficar por aqui, mas não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal porque assim você ajuda muito o canal a crescer e, claro, até o próximo vídeo.